Durante muito tempo, ele acreditou que a culpa era do mundo. E, para ser sincero, havia motivos para pensar assim. As coisas pareciam sempre acontecer contra ele. As oportunidades chegavam tortas, as pessoas decepcionavam, os planos desmoronavam na metade do caminho. E tudo ao redor parecia confirmar a ideia de que a vida tinha decidido ser injusta justamente com ele. Era como se existisse uma força invisível empurrando tudo para dar errado. E quanto mais isso acontecia, mais ele reforçava a mesma narrativa dentro da própria mente. Não sou eu, é o mundo, as pessoas não ajudam, a vida nunca facilita, ninguém entende o que eu passo. No início, isso parecia apenas uma leitura honesta da realidade. Afinal, culpar o mundo parecia coerente com tudo o que ele via. Mas, sem perceber, essa forma de pensar começou a se tornar um abrigo emocional. Porque enquanto a culpa estivesse sempre fora, ele não precisava olhar para dentro. Enquanto o problema estivesse sempre nas circunstâncias, ele não precisava confrontar aquilo que acontecia dentro dele toda vez que algo dava errado. E é exatamente assim que muitos padrões se fortalecem, não como mentiras óbvias, mas como explicações confortáveis que protegem a gente de encarar verdades mais profundas. Ele começou a viver assim, sempre com uma justificativa externa para tudo. Se um projeto não avançava, a culpa era da falta de apoio. Se um relacionamento terminava, a culpa era da outra pessoa. Se a vida financeira não mudava, a culpa era do país, do mercado, da família, das oportunidades que nunca vieram. E por algum tempo, isso funcionou como um anestésico, porque é muito mais fácil apontar para fora do que investigar o que está dentro. É muito mais fácil acreditar que a vida é contra você do que admitir que talvez exista algo no seu comportamento, na sua forma de pensar, na sua postura diante das situações, que está contribuindo para que tudo continue do mesmo jeito. E foi exatamente isso que aconteceu. A vida dele parecia repetir sempre os mesmos ciclos, mesmas dores, mesmos fracassos, mesmas frustrações, mas com personagens e contextos diferentes, como se o cenário mudasse, mas a sensação fosse sempre a mesma. E isso começou a incomodá-lo de um jeito que ele já não conseguia ignorar. Porque em algum momento, uma pergunta começou a surgir dentro dele, uma pergunta pequena, quase incômoda, mas impossível de silenciar. Por que isso continua acontecendo comigo? E essa pergunta, no começo, ainda vinha carregada de revolta. Era uma pergunta feita contra o mundo. Mas, com o tempo, ela começou a mudar. Deixou de ser, por que o mundo faz isso comigo? E começou a se transformar em por que eu continuo vivendo isso? Essa mudança parece sutil, mas muda absolutamente tudo. Porque no momento em que a pergunta sai do mundo e volta para você, algo se abre. Algo que antes estava completamente fechado. A possibilidade de olhar para dentro. E foi exatamente aí que a vida dele começou a mudar. Não porque as circunstâncias externas melhoraram, mas porque, pela primeira vez, ele se permitiu observar o próprio padrão. Começou a perceber que antes de cada decepção existia uma escolha. Antes de cada fracasso existia uma postura. Antes de cada repetição existia um comportamento que ele nunca havia questionado. E isso foi um choque, porque até então ele acreditava ser apenas vítima dos acontecimentos. Mas ao observar com mais honestidade, percebeu que existia algo dentro dele que participava silenciosamente de tudo aquilo. Um jeito de reagir, um jeito de interpretar, um jeito de se posicionar diante da vida que, sem perceber, alimentava exatamente os mesmos resultados. Ele começou a notar, por exemplo, que sempre entrava em situações esperando o pior. Sempre se aproximava de pessoas já com desconfiança. Sempre iniciava projetos já imaginando onde tudo poderia falhar. E isso influenciava completamente a forma como agia. Ele não se entregava por inteiro. Não insistia quando apareciam as primeiras dificuldades. Recuava rápido, desistia cedo. E depois, quando tudo não funcionava, voltava a reforçar a mesma narrativa. A culpa é do mundo. Mas agora algo estava diferente. Agora ele conseguia enxergar que existia um elo entre o que acontecia fora e o que se movia dentro dele. E talvez esse seja um dos pontos mais difíceis da vida.
perceber que nem tudo o que acontece é culpa sua, mas parte do que se repete pode estar profundamente ligado à forma como você se relaciona com a realidade, porque existe uma diferença enorme entre responsabilidade e culpa. Culpa paralisa, responsabilidade transforma. E foi isso que ele começou a entender. Não se tratava de se culpar por tudo. Não era sobre carregar um peso maior. Era sobre perceber que enquanto ele continuasse atribuindo toda a responsabilidade ao mundo, nada mudaria de verdade, porque ele permaneceria sem poder sobre a própria vida. Afinal, se tudo depende sempre do lado de fora, então ele continua preso. Mas no momento em que percebeu que existia algo dentro dele, influenciando esses ciclos, ele também percebeu algo ainda mais poderoso. Se parte disso começa dentro, então parte da mudança também pode começar dentro. E isso trouxe uma sensação completamente nova. Não de culpa, mas de poder. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que talvez a vida não estivesse apenas acontecendo com ele. Talvez ele estivesse participando dela de uma forma que nunca percebeu. E foi então que ele começou a observar um padrão ainda mais profundo. Toda vez que algo não saía como esperava, a primeira reação era se proteger emocionalmente, culpando algo externo. Era um mecanismo quase automático, como se a mente dissesse: não olhe para você, olhe para fora. E isso o mantinha confortável, mas também o mantinha estagnado, porque conforto sem consciência vira prisão. Talvez você já tenha sentido isso também. Talvez exista uma área da sua vida em que tudo parece se repetir, e a primeira reação seja sempre apontar para fora, para as pessoas, para o momento, para a falta de oportunidade, para o ambiente. E talvez exista verdade nisso, mas talvez também exista algo dentro que ainda não foi visto. Uma forma de pensar, um padrão emocional, uma narrativa silenciosa que continua criando a mesma experiência com cenários diferentes. E se isso estiver fazendo sentido para você agora, talvez este seja o momento de fazer a mesma pergunta que mudou tudo para ele. O que dentro de mim está participando daquilo que continua se repetindo na minha vida? Porque no instante em que essa pergunta nasce com honestidade, algo começa a mudar. Porque aquilo que é visto já não controla da mesma forma. E isso pode ser o início de uma transformação muito maior do que parece agora. E foi exatamente quando ele teve coragem de sustentar essa pergunta por mais tempo que algo começou a emergir de um lugar que ele passou anos evitando. Não era apenas um padrão de pensamento. Não era só uma forma automática de reagir. Havia uma dor antiga dentro dele que sempre procurava um culpado do lado de fora para não precisar ser sentida por inteiro. Essa foi a verdade que mais o abalou, porque significava admitir que muitas vezes ele não estava brigando com o mundo, estava brigando com aquilo que o mundo despertava dentro dele. Foi nesse momento que ele começou a perceber que cada situação externa tocava um ponto interno muito específico. Quando alguém o decepcionava, a dor que surgia não era apenas sobre aquela pessoa. Era como se despertasse uma sensação muito mais antiga de abandono. Quando um projeto não dava certo, a frustração não vinha apenas do fracasso em si. Vinha de uma crença silenciosa de que ele nunca era bom o suficiente. Quando algo saía do controle, o que surgia não era apenas irritação, era uma profunda sensação de impotência que já existia dentro dele muito antes daquela situação acontecer. E foi exatamente aí que tudo começou a fazer sentido. Ele percebeu que não reagia ao presente como imaginava. Ele reagia a feridas que o presente ativava. A situação era apenas o gatilho. A intensidade da reação vinha daquilo que já estava dentro. Essa descoberta mudou completamente a forma como ele passou a enxergar a própria história. Porque durante anos ele acreditou que a vida o feria repetidamente, quando, na verdade, a vida apenas tocava dores que ele nunca tinha se permitido olhar. E enquanto essas dores permaneciam escondidas, qualquer problema externo parecia sempre maior do que realmente era. Uma crítica parecia humilhação, um afastamento parecia rejeição definitiva, um erro parecia prova de fracasso absoluto. Ele começou a entender
que não era o acontecimento em si que determinava a força da dor, mas o significado emocional que aquilo encontrava dentro dele. E isso foi extremamente revelador, porque mostrou que muitas das reações que ele atribuía ao mundo estavam profundamente conectadas à forma como ele se via. Talvez esse seja um dos pontos mais importantes da transformação humana. Perceber que o mundo muitas vezes apenas ativa aquilo que já existe dentro. E quando você não percebe isso, vive achando que tudo está sempre vindo de fora, quando na verdade existe uma parte sua interpretando cada experiência através de feridas antigas. Ele começou a lembrar de quantas vezes exagerou situações simples porque elas tocavam inseguranças profundas. Quantas vezes respondeu com agressividade quando na verdade o que sentia era medo. Quantas vezes culpou alguém por fazê-lo se sentir pequeno, quando no fundo a sensação de não ter valor já existia dentro dele havia muito tempo. E foi nesse ponto que ele entendeu algo que mudou a vida dele por completo. A dor não estava apenas no que acontecia, mas naquilo que ele carregava sem perceber. Isso não trouxe culpa, trouxe clareza. Porque pela primeira vez, ele conseguiu separar a situação da ferida. Antes tudo parecia uma coisa só. Agora, ele conseguia dizer para si mesmo: isso está acontecendo agora, mas o que estou sentindo vem de algo mais antigo. Essa separação trouxe consciência, e consciência traz escolha. Agora, ao invés de reagir automaticamente, ele começou a observar. Quando algo o machucava, ele se perguntava: isso é sobre agora? Ou isso está tocando algo que já estava dentro de mim? E essa pergunta mudou completamente a forma como passou a viver, porque antes ele explodia. Agora ele refletia. Antes ele culpava. Agora ele investigava. Antes ele reagia ao mundo. Agora ele começou a entender o que o mundo estava revelando sobre ele. E talvez isso esteja fazendo sentido para você agora também. Talvez exista alguma situação na sua vida que se repete, e você sempre acreditou que o problema era exclusivamente externo. Talvez sejam pessoas, relações, oportunidades, ambientes, mas talvez exista algo mais profundo acontecendo. Talvez essas situações estejam apenas tocando uma parte sua que ainda não foi olhada com honestidade. Porque muitas vezes a vida não cria a dor. A vida revela a dor. E no momento em que você começa a perceber isso, tudo muda. Porque aquilo que antes parecia perseguição do mundo começa a se mostrar como um convite para olhar para dentro. Foi exatamente isso que ele descobriu. O problema nunca foi apenas o mundo. O problema era que ele passou anos tentando resolver fora aquilo que precisava primeiro ser compreendido dentro. E no instante em que ele percebeu isso, algo começou finalmente a se transformar. E foi exatamente a partir dessa percepção que ele começou a viver uma mudança, que não aconteceu primeiro do lado de fora, mas dentro dele. Porque pela primeira vez, ele entendeu que a vida não estava apenas mostrando problemas, ela estava revelando padrões internos que ele carregava havia anos sem perceber. E isso trouxe uma clareza quase dolorosa, porque ele começou a perceber que muitas das pessoas que passaram pela vida dele não foram a origem da dor. Foram apenas espelhos que refletiram feridas antigas que ainda estavam abertas. E quanto mais ele pensava nisso, mais lembranças surgiam. Lembranças de momentos em que reagiu com intensidade desproporcional, de situações pequenas que se transformaram em grandes conflitos, de palavras simples que ele recebeu como ataques profundos. E agora tudo isso começava a fazer sentido, porque não era sobre o que tinha acontecido naquele momento, era sobre aquilo que aquele momento despertava dentro dele. E essa foi uma das maiores viradas da vida dele, porque ele parou de perguntar por que o mundo sempre fazia aquilo com ele e começou a perguntar por que aquilo o afetava tanto. E essa pergunta abriu um espaço completamente novo, um espaço de consciência, um espaço em que ele deixou de viver apenas reagindo e começou a observar a si mesmo. E quanto mais observava, mais percebia que existia uma narrativa silenciosa rodando dentro da mente dele havia muito tempo. Uma narrativa que dizia que as pessoas sempre iriam decepcioná-lo, que nada daria certo,
que ele sempre acabaria sendo ferido. E essa narrativa fazia com que ele interpretasse tudo através do medo, da defesa, da expectativa de dor. E quando você vive esperando a dor, qualquer situação neutra pode parecer ameaça. Qualquer silêncio pode parecer rejeição. Qualquer falha pode parecer confirmação de incapacidade. E foi exatamente assim que ele viveu durante muito tempo, preso não ao mundo, mas à história que contava para si mesmo sobre o mundo. E isso começou a mudar quando ele entendeu que nem toda sensação que surgia dentro dele vinha do presente. Muitas vinham do passado, de experiências que deixaram marcas profundas e que ele nunca havia processado de verdade. E isso fez com que começasse a olhar para si mesmo com um tipo de honestidade que nunca tinha tido antes. Porque agora ele não queria apenas encontrar culpados, queria encontrar a raiz, queria entender por que reagia como reagia, por que certas situações tinham tanto poder sobre ele, por que sempre parecia viver os mesmos ciclos emocionais. E foi aí que percebeu algo ainda mais forte. Ele não estava apenas culpando o mundo, ele estava usando o mundo como justificativa para não confrontar a própria dor. Porque enquanto tudo era culpa do lado de fora, ele não precisava entrar em contato com a vulnerabilidade que existia dentro dele. Não precisava sentir a própria insegurança, o medo de rejeição, a sensação de insuficiência, e isso o manteve confortável por muito tempo, mas também o manteve preso, porque conforto sem consciência vira repetição, e repetição sem consciência vira destino. E talvez esse seja um dos pontos mais importantes até aqui, entender que aquilo que se repete na sua vida muitas vezes não está acontecendo por acaso. Pode existir um padrão emocional dentro de você que continua interpretando tudo da mesma forma. E quanto mais isso acontece, mais a realidade parece confirmar essa visão, criando um ciclo onde a dor alimenta a interpretação e a interpretação alimenta mais dor. E foi exatamente isso que ele começou a romper, porque agora, toda vez que algo o atingia emocionalmente, ele fazia uma pausa e, ao invés de reagir imediatamente, ele se perguntava o que exatamente aquilo estava tocando dentro dele. E essa pequena pausa mudou tudo, porque foi nela que surgiu a consciência. E consciência cria escolha, e escolha quebra padrão. E quanto mais ele repetia isso, mais conseguia separar o fato da emoção antiga, mais conseguia perceber quando estava reagindo ao presente e quando estava reagindo a algo muito mais antigo, que apenas foi despertado naquele momento. E isso trouxe uma paz que ele nunca tinha experimentado, não porque os problemas desapareceram, mas porque eles já não tinham mais o mesmo poder sobre ele, porque agora ele conseguia ver o que estava acontecendo dentro, conseguia nomear a ferida, conseguia entender o gatilho, e quando você entende o que está acontecendo dentro, aquilo deixa de agir no escuro, deixa de te controlar da mesma forma, e talvez isso esteja acontecendo com você agora. Talvez exista alguma área da sua vida em que tudo parece sempre se repetir. Os mesmos tipos de conflito, as mesmas decepções, as mesmas frustrações. E talvez você tenha passado muito tempo acreditando que o problema era apenas externo, mas talvez exista algo dentro que ainda não foi visto. Uma ferida, uma crença, uma narrativa silenciosa que continua moldando a forma como você vive. E se isso estiver fazendo sentido, talvez este seja o momento de fazer a pergunta que mudou tudo para ele. O que exatamente dentro de mim continua dando significado a tudo isso? Porque no instante em que essa pergunta nasce com honestidade, algo começa a se transformar. Porque aquilo que é visto deixa de comandar no escuro. E é exatamente aí que a verdadeira mudança começa. E quanto mais ele sustentava esse novo olhar, mais uma verdade se tornava impossível de ignorar. Ele não estava vivendo a realidade como ela era. Ele estava vivendo a realidade como a própria dor traduzia. Essa percepção mexeu profundamente com ele, porque durante anos teve certeza de que enxergava as coisas com clareza, quando na verdade estava olhando tudo através de uma lente emocional construída por experiências antigas, frustrações acumuladas e crenças silenciosas sobre si mesmo. E essa lente alterava tudo, mudava o peso dos acontecimentos,
distorcia a intenção das pessoas, ampliava o impacto das dificuldades e fazia com que quase toda experiência negativa parecesse uma confirmação da mesma história interna, a de que o mundo estava contra ele, a de que sempre terminaria machucado, a de que nada realmente funcionaria para a vida dele, e quanto mais ele percebia isso, mais entendia que a maior prisão nunca foi externa. A maior prisão era essa lente invisível que interpretava tudo antes mesmo de ele ter tempo de refletir. Foi então que ele começou a notar algo ainda mais profundo. Não eram apenas as situações difíceis que o afetavam. Eram principalmente os significados que ele atribuía a elas. Uma crítica simples virava prova de incompetência. Um afastamento momentâneo virava abandono. Um contratempo pequeno virava sinal de fracasso definitivo. E isso acontecia tão rápido que ele mal percebia. O fato acontecia e, em segundos, sua mente já construía toda uma narrativa em cima daquilo. Uma narrativa quase sempre alinhada com a mesma dor antiga. Foi aí que ele entendeu que o sofrimento muitas vezes não nasce do fato, nasce da interpretação automática do fato. E essa descoberta trouxe um tipo de liberdade que ele nunca tinha sentido antes, porque pela primeira vez ele percebeu que existia um espaço entre o que acontece e aquilo que ele sente sobre o que acontece. E dentro desse espaço existia a escolha. Antes, ele simplesmente reagia. Agora ele começou a observar. Antes, ele acreditava imediatamente na primeira história que a mente criava. Agora, ele passou a questionar. Isso realmente significa o que eu estou sentindo? Ou isso apenas está tocando uma ferida antiga dentro de mim? Essa pergunta mudou completamente a vida dele, porque começou a separar realidade de projeção emocional. E quando essa separação acontece, a consciência cresce. Ele começou a perceber, por exemplo, que muitas vezes não estava com raiva da situação atual. Estava com raiva da sensação de não ter sido ouvido em outros momentos da vida. Não estava ferido apenas pelo que alguém fez. Estava ferido porque aquilo ativava memórias emocionais de rejeição que ainda viviam dentro dele. Não estava frustrado apenas com o presente. Estava frustrado porque aquilo reforçava uma crença silenciosa de que nunca era suficiente. E quanto mais percebia isso, mais começava a compreender que o mundo apenas acionava aquilo que ele ainda não tinha curado. Talvez esse seja um dos entendimentos mais transformadores que alguém pode ter. A vida nem sempre cria a dor. Muitas vezes, ela revela a dor que já estava dentro. E quando você não percebe isso, vive tentando consertar do lado de fora aquilo que, na verdade, precisa primeiro ser compreendido do lado de dentro. Foi exatamente isso que ele fez por anos. Tentou mudar pessoas, controlar ambientes, evitar situações, afastar-se de tudo o que o machucava. Mas a dor continuava aparecendo em cenários diferentes, porque a origem nunca esteve totalmente fora. E essa percepção trouxe uma responsabilidade nova, mas também um poder novo. Porque se a dor continua reaparecendo por algo que ainda existe dentro, então a transformação também pode começar dentro. Isso não significava se culpar, significava recuperar a possibilidade de mudança real. E foi aí que ele começou a agir diferente. Em vez de culpar imediatamente, ele respirava e observava. Em vez de transformar toda a dificuldade em prova de que o mundo era injusto, ele se perguntava o que exatamente aquilo estava despertando dentro dele. Em vez de fugir da dor, ele começou a escutá-la. E quanto mais fazia isso, mais padrões antigos perdiam força, porque aquilo que é trazido à consciência deixa de comandar no escuro. Talvez agora isso esteja fazendo sentido para você também. Talvez exista alguma situação na sua vida que parece sempre se repetir, os mesmos tipos de conflitos, as mesmas dores, as mesmas decepções, e talvez você tenha passado muito tempo acreditando que tudo vinha do mundo, das pessoas, das circunstâncias. Mas talvez exista algo mais profundo acontecendo. Talvez essas situações estejam apenas tocando uma parte sua que ainda não foi vista com honestidade. Porque muitas vezes a vida não está te punindo, ela está te revelando. E no momento em que você começa a enxergar isso,
deixa de viver apenas reagindo e começa finalmente a entender o que precisa ser transformado dentro de você para que a realidade ao redor também comece a mudar.